Te agradeço, meu Senhor. A irmã Maria Aparecida, ela diz assim: bom dia, pastor Josias. Amo esse louvor. Te agradeço. Deus abençoe a todos os ouvintes. Tá vendo se eu não passo louvor, pastor? Tem que passar, né? Faz parte. Pois é. E nós chegamos no tão esperado terceiro bloco. E nesse terceiro bloco, nós iremos tomar o café teológico. Vamos tomar um café teológico? Vamos, nesta hora, apreciar o assunto à luz da palavra de Deus? Então, eu quero convidar nessa hora, pastor Abner, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Deus, o bom dia aí, o pessoal. Bom dia, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Espero que a gente possa conversar um pouco, né, pastor? Isso. E te ajudar. Porque nós vamos falar aqui são coisas da vida, coisas que acontecem com a gente no dia a dia, da nossa vida. E eu tenho certeza que precisamos ouvir, falar, conversar e entender um pouco dessas coisas que acontecem conosco. Exatamente. Então, pastor, de onde nasceu a ideia desse assunto? Fala para nós. Bem, eu tive essa ideia da gente conversar sobre isso porque realmente a gente passa por dificuldades agora na pandemia, onde a gente começa a enxergar problema em tudo que acontece. Verdade. Né? E são problemas, às vezes, circunstanciais, quer dizer, são problemas que fogem ao nosso controle. Mas a gente vê problema em tudo. E o que eu acho mais difícil ainda é a gente trazer esses problemas para a causa e o efeito. Uhum. E principalmente culpar Deus, ou às vezes trazer uma autoacusação, uma autoculpa, em culpar a nós mesmos, e vai trazer para você uma baixa autoestima, vai trazer para você uma tristeza no coração, por problemas que são fáceis de achar, difíceis de resolver, fáceis de arrumar e difíceis de resolver, e problemas que são difíceis de achar, porém facílimos de resolver. Certo. Você não identifica o problema, ele é circunstancial, ele é momentâneo, é uma prova, simplesmente um indício, e você transforma isso num problemão, né, numa entrada direta nos fatos, e isso causa para você uma tristeza profunda e interfere na sua vida e no seu dia a dia. Foi a partir daí a gente vê essa pandemia, esse problema todo com o coronavírus, esse problema todo político, criado por nós mesmos, quando passamos a considerar o nosso presidente um messias. Uhum. Então geramos problemas para nós mesmos e temos dificuldade de resolver. Já percebeu como que há uma facilidade, principalmente há uma facilidade no chamados ou se denominam povo de Deus, a trocar o governo? Trocar o governo é um dos problemas. Está lá um governo lá sobre nós, certo? E aqui eu não estou tratando de partidarismo, nada disso, tá? Mas nós temos a falsa consciência de pensar que todos os problemas serão resolvidos por aquele homem. Ele vai resolver. E transfere toda a responsabilidade e todas as expectativas. Nós não podemos esquecer que o Brasil não é um país teocrático. Uhum. O Brasil não tem teocracia. Deus não é o nosso governante. O nosso governante é a nossa Constituição. Claro. Então, o nosso presidente tem que seguir a nossa Constituição. Claro. A Câmara dos Deputados e o Senado. Então, não é Deus que está decidindo no Brasil. Ainda não temos essa maturidade, tanto os nossos políticos como nós religiosos, de colocarmos Deus no centro das decisões. Apesar de o nosso governo sempre usar textos bíblicos para o seu discurso. Isso não tem nada a ver. O diabo usou textos bíblicos. Exatamente. Então não importa. Mas é exatamente esse ponto. A gente não pode deixar ser confundido, como se a voz do homem fosse a voz de Deus. Por outro lado, pastor,
tecnologia, a informática, ela trouxe fatores relacionais para dentro dos nossos lares, das nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um problema, eu deleto esse problema, mas o problema não acaba, ele simplesmente, na minha cabeça, ele foi deletado. Varreu para debaixo do tapete. Varreu para debaixo do tapete. É muito fácil deletar porque a gente escreve alguma coisa no computador, deleta e tal. E outras coisas a gente vai tratando como sendo internautas, né? Acha que o problema que está aqui do lado, ele está distante. Mas não está distante de você, ele está do seu lado. Uhum. Né? E você o considera como um problema distante. E sim, realmente é complicado para nós. A gente pode ver, por exemplo, esses problemas circunstanciais. Você os identifica e pensa que ele é fácil. Foi fácil identificá-lo, mas ele passa a ser difícil de resolver. E você identifica problemas fáceis. Quer dizer, vamos ler aqui a Bíblia, em João capítulo 9, a partir do verso 1, diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Certo. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Olha aí o causa e efeito. Quer dizer, já vê um problema e já joga esse problema para o pecado. As pessoas perguntam assim, principalmente nós pastores, né, somos muito indagados com esse problema. Né? As pessoas chegam para nós e perguntam assim: pastor, que pecado cometemos para termos o coronavírus? Ele já acha que é fruto de pecado. Pode até ser que você consiga relacionar o coronavírus com pecado. E tem pessoas que estão fazendo isso, tá? Principalmente o pecado de omissão. Quer dizer, quando Deus quer falar de saneamento básico, eu quero falar de milagre e cura. Então há sim o pecado da omissão, mas as pessoas logo querem saber do pecado. Quer dizer, algum pecado foi cometido. Nesse caso aí, o senhor está afirmando que é papel também, principalmente da igreja, abrir essas questões, né, relacionais nos púlpitos, que é a questão de cuidado, tratamento, prevenção, não é isso? Com certeza, porque o púlpito hoje, me desculpe se eu estiver ofendendo alguém, o púlpito hoje é mais voltado para a minha apresentação e a minha pessoalidade, quer dizer, se você é bem comigo, você me aceita, você frequenta o meu ambiente, você frequenta a minha igreja porque eu sou bom, do que expor para a pessoa o que realmente ela precisa. Ela precisa para dentro de casa, ela precisa para os seus relacionamentos. A gente tenta fazer isso ao mesmo tempo, mas eu não posso confrontá-lo, eu tenho sim que agradá-lo, para que você agrade. E eles vão dizer para Jesus assim: quem pecou? Já vai logo julgando todo o problema para cima da pessoa. Ele pecou ou os pais dele pecou? Quer dizer, e isso usa fatores do Velho Testamento, porque realmente isso acontecia. Deus chegou a dizer mesmo: olha, os filhos brigam dentro da barriga da mãe. Isso aconteceu com Isaú e com Jacó. Você vai ler lá em Gênesis capítulo 25. Quer dizer, os dois já disputavam. E Deus chegou até a revelar que ali seria duas nações, né? Uhum. Brigam até hoje, né? E eles também tinham esse fato de que a maldade dos pais, está lá em Êxodo 34, a maldade dos pais e dos filhos seria julgada por Deus até a terceira e quarta geração. Então os discípulos realmente eles estavam vendo um problema fácil de achar e ao mesmo tempo eles consideravam esse problema difícil de resolver. Mas Jesus vai dizer para eles: olha, vocês estão tratando a questão do cego de nascença na causa e no efeito. Quer dizer, ele não é cego por causa do problema com os pais, e muito menos ele é cego porque ele pecou antes de nascer. Né? Vocês estão fazendo uma pergunta de forma errada. Vocês estão procurando a quem culpar.
Então, os nossos problemas que a gente identifica, a gente já quer logo achar um culpado. Ou a gente acusa, aponta o dedo, ou a gente abaixa a nossa autoestima, nos prejudicando, né? Procurando aqui a causa e o efeito. Mas Deus vai dizer assim, ao invés disso, por que você não procura trabalhar? Né? É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A resposta vem de Jesus. Essa questão de culpar ou achar o culpado, será, pastor, que não vem do fato da pessoa não querer se responsabilizar? Sim, pode ser, pode acontecer. É porque é mais fácil para nós enxergarmos o problema nos outros. Veja bem, pastor, a gente pensa que as outras pessoas, ou a gente pode chegar a pensar que as outras pessoas é a parte errada de nós mesmos. Quer dizer, ele faz errado, porque se fosse eu, faria diferente. Às vezes a pessoa fala assim, não existe casamento perfeito. Você avalia que não existe casamento perfeito a partir daquilo que você não tem, ou se você gostaria de ter. Mas o casamento perfeito, ele só é perfeito na visão de Deus. Deus é quem vai dizer, eis aí um casamento perfeito. Apesar de que eu posso vê-lo imperfeito, ou as pessoas possam vê-lo imperfeito, mas Deus vai enxergar a essência daqueles corações e a essência daquele relacionamento. Por isso que nós temos dificuldades de relacionamentos perfeitos, porque nós enxergamos com muito mais facilidade os erros do que os acertos. Olha para você ver a fofoca. A fofoca é um problema fácil de achar e difícil de resolver. E isso transforma a fofoca em um problema para quem escuta e para quem conta. Porque o fofocado, ele não tem o que fazer, na maioria das vezes. Então, o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que esses problemas que são fáceis de achar, ou difícil de achar, e às vezes impossíveis de resolver, a gente precisa se render. A gente precisa descansar. Né? Faz o que Jesus disse, negue-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo e segue. Então a solução não é combater, mas a solução seria aceitar. Não só aceitar ou deixar de combater, mas trabalhar, porque você pode chegar até isso. Pastor, percebe, por exemplo, Jó. Um dia eu me perguntei, por que Jó está na Bíblia? Por que o livro de Jó está na Bíblia? E eu assistindo um vídeo de um filósofo, o Café Filosófico, ele estava expondo um fato interessante sobre Jó. Ele vai dizer assim, uma comparação com Jesus Cristo. Jó esvazia-se do humano, quer dizer, Deus tira tudo que é humano de Jó, os seus bens, a sua família, seus filhos, tudo que ele possuía, ele esvazia-se totalmente do humano para chegar lá na frente e dizer assim, eu te conhecia, Deus, por ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Foi preciso Jó se esvaziar de tudo quanto era problema que ele tinha para ele enxergar. Jesus, que era Deus em forma de um homem, na forma humana, Jesus vai passar por todo o sofrimento humano, ele vai assimilar todo o sofrimento humano que Jó passou e vai morrer com esse sofrimento humano e vai ressuscitar, subir aos céus e nos levar com ele. Então, a gente não necessariamente, pastor, ignorar os problemas que a gente tem, mas é passar a percebê-lo, perceber o problema no momento, porque ele pode ser circunstancial, ele pode ser aquele problema que você simplesmente arruma ele. E aí entra mais uma vez a oração do Pai Nosso, porque o que o senhor está falando aí é muito simples. O problema se resolve com perdão.
E aí, a oração do Pai Nosso, ela diz o seguinte: perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Porque a ofensa é o princípio do problema. Você se sente ofendido por alguma coisa, você se sente atacado, ou você se sente decepcionado, tudo isso é uma ofensa ao seu eu, né? E aí começa o grande problema. Vamos falar do problema impossível. Certo. O problema impossível de resolver. Uma questão que eu quero falar antes do senhor entrar, você que está nos ouvindo, eu estou vendo aqui, nós estamos com uma audiência bastante elevada, graças a Deus, Amém. Tanto pela Rádio Talmidim, como pelo nosso Facebook. Várias salas abertas na realidade. A gente não tem nem a quantidade aqui, mas sabemos que o pico está alto. Então você que quer participar, mandar sua pergunta ou sua contribuição, pode manda pelo WhatsApp 33 99974 1864. 1864. Pode mandar o áudio que eu passo aqui na hora, a sua pergunta ou a sua contribuição. 99974 1864. Então, como o senhor estava dizendo, vamos falar dos problemas impossíveis. Eu não vou dizer impossíveis, porque a palavra impossível já determinou o problema. Certo. Aquele problema difícil que você julga ele ser impossível, eu quero dizer para você que você não conhece todas as pessoas do mundo. Tem pessoas que você não conhece ainda. Tem aprendizados que você ainda não recebeu. Circunstâncias. Tem circunstâncias que você ainda não viveu. Você acha que é impossível, você acha que não tem solução, mas você não conhece tudo ainda. Eu vou pegar um gancho aqui do exemplo que você deu daquela pessoa que ganha R$1.000 e faz uma prestação de R$900. Vai chegar um momento que ele vai ver que está impossível sustentar. Mas ele não conhece todas as pessoas do mundo. Vai que o Bill Gates lá da vida bota o dedo em cima do mapa, eu vou pagar a dívida de um indivíduo no mundo. Então você não conhece tudo, você não aprendeu tudo, você não chegou a todos os contatos. Então você que está sofrendo, você que está passando aperto, achando que aquilo não tem solução, que aquilo não foi resolvido na sua vida, se abra, relacione, converse, divulga, fala aquilo que está dentro de você. Tem pessoas que você não conhece ainda, tem aprendizados que você não teve, de gestos, de ações, né? Contatos de pessoas que você não conheceu ainda. Você fica querendo resolver tudo sozinho, né? É muito mais difícil. Entendi. É muito mais difícil de resolver, né? Então, deixa um pouco de fazer essas coisas que crescem dentro da sua vida e te prejudicam, né? E aí Deus vai estar falando com você, ó, para um pouco. Aí vem um parar de uma ação de Deus, né? Para um pouco, deixa eu mexer aí. Deixa eu mexer um pouco em você. A gente pensa que as ações... Pastor, nós somos acostumados com o imediato, porque a gente lê o imediato na Bíblia. A gente lê o imediato na Bíblia e a gente quer o imediato para nós. E muitos pastores anunciam o imediato. Anunciam o imediato. E fala, eu vou abençoar. Eu vou orar. E eu acho isso muito perigoso. Eu vou orar e o seu problema está resolvido. Mas não é. Deixa eu mexer aí um pouco. Porque a gente cria problemas, a gente cria soluções e quer o imediato de Deus, mas a gente esquece que isso interfere na vida do outro. E não tem como Deus mexer no imediato do outro. Não é? Se você deixa de pagar, você vai gerar uma dívida que pode interferir na vida da empresa. Vai interferir na vida da empresa. Interferiu na vida da empresa, vai interferir na vida dos funcionários da empresa. Uhum. Então não tem como eu orar e de repente você chega no banco, né, você passa o lenço no vidro do banco e a sua dívida lá dentro do banco está resolvida. Isso é fantasia. Né? Lá dentro do banco tem funcionários. Né? Então Deus vai dizer assim, deixa eu mexer um pouco aí em você. Deixa eu trabalhar em você, deixa eu trabalhar na sua vida. Você vai ver que o dia, o amanhecer pode começar diferente. A partir de você mesmo. Né? A solução pode vir até de você mesmo, do jeito que você vive. Né?
Então tem muita gente querendo resolver os seus problemas sozinho, né? E ele fica olhando para o nada, achando que tudo pode ser resolvido. Não se abre e não deixa Deus tocar na sua vida e tocar no seu coração. Olha, pensa bem, se todas as portas estão fechadas para você, abra a sua para alguém. É essa que é a questão. Abra a sua para alguém. Porque este alguém que você abrir a porta pode ser a solução do seu problema. Até porque a grande dificuldade hoje para que a pessoa não resolva seu problema é porque ela não quer abrir mão. A própria Bíblia mostra aquele sujeito que estava com a dívida, e aí o credor foi cobrar, e ele falou assim: ai, me perdoa, eu não tenho como pagar agora. E o credor perdoou a dívida. Só que ele também era credor. E aí chega na frente, o outro devia muito menos do que ele devia ao credor que o perdoou, e ele não perdoou, colocou a pessoa na cadeia. Aí o outro credor ficou sabendo do que ele fez. Falou assim, você quer resolver seu problema, mas não quer resolver o problema do outro. Toda questão é o outro, pastor. Então vamos fazer um negócio? Já que você não pode perdoar o outro, eu também não posso te perdoar. Não. Vem cá. E rachou o bambu. Então a grande questão é que as pessoas não querem abrir mão. Porque para resolver, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Em algum momento, aquela situação é devido a uma circunstância. Essa circunstância eu não sei, mas é necessário abrir mão. Jó teve que abrir mão. Ele teve que abrir mão. Seus amigos falando e conversando, e ele se colocando, se condoendo. De repente ele para e fala: peraí, gente, não é assim não. Eu preciso resolver isso, mas não é dessa forma, não. E em vez dele falar, se justificar, ele começa a falar, ter o pensamento que Davi teve: quem sabe realmente eu mereço isso. E aí as coisas se resolveram. Então nós temos esta tendência, e Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês precisam trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite vem o expediente cai. Então nós temos que trabalhar, nós temos que ser solução dos problemas dos outros, nós temos que nos abrir para que os outros busquem solução em nós. Eu trabalhei por 20 anos na indústria de transformação, né, a Celibra. E a minha principal tarefa era a solução de problemas. Certo. Era resolver problemas operacionais. Quando tudo estava funcionando, eu não tinha nada para fazer. Quando dava um problema, era aí que eu tinha que atuar. Então a gente precisa trabalhar neste sentido. Enxergou um problema, é fácil de ver, avalie se ele é fácil de resolver ou difícil de resolver. E vamos trabalhar em cima disso. Nós estamos nessa época de pandemia, de confinamento, né? Eu estava falando lá na igreja, o confinamento, você estar dentro de casa, é retornar ao jardim do Éden, é trazer o Éden para dentro da sua casa, e é um momento que você vai ver realmente as reações de um e do outro dentro de casa. Conhecer quem você não conhecia. Né? Quem você não conhecia, o que um faz, o que o outro faz. É definição até do seu casamento, quer dizer, você casou, mas não sabia que dentro de casa acontecia assim, dessa forma, porque você sai para trabalhar, ela sai para trabalhar, o filho fica. Então, todo este convívio, esse retorno ao Jardim do Éden precisa ser um ambiente de felicidade. Certo. Ainda mais hoje, pastor, que nem sempre o homem é a solução, o homem é o trabalho. Hoje as mulheres estão assumindo cada vez mais a direção das famílias, a direção da sua família. Às vezes não tem nem a presença materna ou a presença paterna, e a mulher tem tomado conta da família, né? Tem criado a sua família. Ela depara com situações masculinas que podem gerar problemas para elas. Mas elas também têm solução. Trabalhando, deixando o dia a dia vir na sua vida,
e ela buscar esse recurso, não é? Então não tente achar que tudo vai resolver na vida por si só. Deixar os problemas resolverem por si só. Deixar o circunstancial ir acontecendo. Tem gente que ele faz isso no dia a dia. Veja bem que na situação do cego que nós usamos aqui, a gente percebe até a cegueira. Não é? Tem gente que é cego por nascença, né? Tem gente que é cego por conveniência, né? E tem aquele que ele é cego porque ele não quer enxergar, né? Ele não quer enxergar. E ele passa, é o cego por imprudência. Por imprudência. Por imprudência. Ele passa a usar esse meio e culpar, achar culpado, julgar para cima do outro. E não é assim que as coisas acontecem, não é? Não é assim que pode acontecer na nossa vida. Então, você que está nos ouvindo, né, qual que é o segredo da vida? O segredo da solução dos nossos problemas? É o descanso. É o descanso e o trabalho. A gente precisa admitir que tem problemas que não têm solução. Vou dar um exemplo para você: a morte. Nós vamos morrer. A gente depende unicamente, exclusivamente de Deus. Uhum. Então tem problemas que são fáceis de ver, difíceis de resolver. Eles dependem exclusivamente de Deus, e aí entra o clamor, entra o pedido, entra a sua forma de viver, a sua forma de vida, a sua forma de viver. E tem problemas que ele requer mesmo é o seu trabalho, é você trabalhar. E quando você usa a oração na solução de problemas, não acumule oração. Nós acumulamos oração, pastor. Nós juntamos assuntos para um único momento na presença de Deus. Certo. Em vez de ter aquele relacionamento diário, acha que Deus vai resolver tudo com um papo só. Com um papo só. É aquilo que nós conversamos aqui, que é um problema no nosso meio. Quando você está reunido, você fala assim: vamos orar para a gente almoçar. E você pede uma pessoa para que ore naquele momento do almoço, mas essa pessoa não conversou com Deus antes, na sua manhã. Não houve um relacionamento. Não houve um relacionamento. E naquela oração da alimentação, ele começa a contar para Deus tudo o que ele precisava contar. O outro está com fome, já quer que a oração termine. Esse camarada não termina essa oração. O outro está com pressa. O outro precisa ir embora. Por quê? Porque você acumulou a sua oração. O outro já acha que você tem que orar rápido. Não, oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não acumule os seus problemas na sua oração. Vai sendo solito diante de Deus, se abrindo diante de Deus já na parte da manhã e na parte da noite. Já começa a expor para Deus aquilo que você quer fazer como solução do seu problema. Aquilo que você conta com Deus na solução do seu problema. E deixa isso ir penetrando no seu dia a dia. Certo. Para quando você começar a orar, você não use aquela frase que é muito comum, né? Ó Deus, entrando na tua presença, você está entrando, você vai sair então da presença de Deus? Ó Deus, que nós possamos, olha, você pode. Não é que nós possamos, você pode, vai trabalhar, vai fazer. Então, a sua própria oração começa a ser a solução do seu problema. A solução você já vai expondo para Deus no seu dia a dia. A oração é como respirar. A partir daquele momento que eu sentei aqui nessa cadeira, eu já comecei a orar. Você tem misericórdia de mim. É verdade. Por quê? Porque eu estou diante de um problema. E Deus vai dizer: eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? É como se Deus dissesse assim: eu estou aqui com você. Não foi assim que Deus falou com Elias? Ah, tá.
da caverna? Aham. O que você está fazendo aqui? O que você quer aí? Não é o que você quer aí. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo aqui. Eu estou com você. Então, Abner, o que você está fazendo aqui? Senhor, eu estou com um problema. E me dê solução para ser solução de problemas. Ajudar pessoas. Agora eu quero saber uma coisa, pastor. Você sabe que as pessoas elas vivem numa eterna barganha, sabe? E a maioria delas, elas espelham a questão de você, a questão daquilo que a palavra ensina e fala, até mesmo em Gálatas, que o que você plantar, certamente colherá. O que eu quero saber é o seguinte: realmente, essa é a forma correta de pensar? Ou seja, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem? Tem pessoas que pensam o seguinte: não, eu plantando bem, eu não vou passar problema. Entendeu? Como é que funciona isso nesse relacionamento da questão do problema? Da questão do problema. Porque tem pessoas que passam por determinados problemas que eles falam assim: Senhor, mas eu sou tão bom. E realmente, às vezes, a pessoa é boa mesmo. Abre mão daquilo que é dela pelo outro. Faz tudo aquilo que os outros não querem fazer por não querer o problema não é meu, entendeu? Mas, mas aquela pessoa faz. Nós temos, por exemplo, casos, e eu já contemplei isso com muita tristeza de pastores, que a pessoa chegou à igreja e muito triste, chateada, e após o culto o pastor chegou e falou assim: qual o seu problema? Ela virou e falou assim: pastor, meu problema é o seguinte, meus filhos estão em casa e eu fiz o último arroz que eu tinha na hora do almoço. Eu não tenho nada dentro de casa. O gás acabou, eu não tenho nada dentro de casa. Eu não sei o que eu vou fazer. Sabe o que esse pastor fez? Na minha frente, e ainda me chamou para ajudar a orar. Falou assim: vamos orar por você, para Deus abrir as portas. Mas o problema estava ali. E ele era a solução. Exatamente. Então, me esclarece, por gentileza, para mim, para o público. Realmente, a lei da semeadura, ela vai funcionar? Realmente, além de funcionar, ela nos blinda dos problemas? Não. Quando Jesus disse que você plantar, você vai colher, foi dentro de um contexto histórico de que ele já havia passando. Mas, pastor, nós aprendemos no Ocidente, nós aprendemos a enxergar Deus como juiz. Isso é ensinado para nós dessa forma. Enxergamos Deus como juiz, Jesus como nosso advogado. Certo. E nós somos réu de condenação. Então, como réu de condenação, eu plantei e eu estou colhendo. É essa visão evangélica que nós temos. Já no Oriente, as igrejas do Oriente, elas enxergam o Evangelho como semelhança a Jesus Cristo. Quer dizer, eu sou semelhante a Cristo, eu sou um talmidim, um semelhante a Cristo, um discípulo de Cristo, eu vou herdar o que Cristo herdou. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. A consequência disso, a consequência dos meus atos, o efeito da minha vida, do meu ato, é que vai me levar para o céu. E não o julgamento do juiz. Isso nos leva a pregar em nossas igrejas a piedade, pastor. Certo. O cumprimento das normas e das regras religiosas. Quer dizer, eu preciso cumprir as regras religiosas. E quais são as regras religiosas traçadas para nós nesse tempo? É ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, orar, 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 adorar a Deus, servir a Deus, adorar, cantar louvores a Deus, levantar a mão, gritar aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É a piedade, é o cumprimento, piedade das normas religiosas.
E para eu fazer com que você cumpra as normas religiosas, eu preciso de um Deus, eu preciso do Deus mosaico, eu preciso do Deus de Moisés, em que vai dar a lei e as regras. Quer dizer, você fez isso porque você é culpado. Isso está acontecendo porque você fez isso e aquilo. Joga a culpa De alguma forma tem que pressionar a pessoa em cima com da... um Deus que da está ali culpa. pronto para castigar se caso não E fizer. quando você depara com um problema, porque tem coisas que você planta e você não vai colher, né? Tem coisas, é o que eu disse para você, o amor não tem controle, você não controla o amor. Eu posso estar endividado, eu tenho dívida no banco, eu tenho um cartão de crédito endividado, mas eu passo por uma pessoa e vejo ele numa situação deplorável, eu enfio a mão no bolso, eu vou lá e dou a ele R$ 100. Mas eu não tenho R$ 100. Mas é o meu amor em ver aquela situação, eu me envolvo com ele. Quer dizer, eu estou plantando e estou colhendo amor, eu estou plantando dívida. Mas eu estou colhendo amor. Uma vez, pastor, chegou um rapaz perto de mim, eu não sei se ele vai estar ouvindo, e ele me viu e falou assim: Pastor Abner, vem cá, vem cá, vem cá, quero te apresentar uma pessoa. E ele trouxe uma moça altona, fortuna, bonita. Esse aqui, o pastor Abner, dá um abraço nele. E aquela moça, com seus 15 anos de idade, veio me abraçar. Eu falei: por quê? O que aconteceu? O senhor não lembra, o senhor não sabe. Eu falei: não, eu não sei, o que houve? Já era mais de meia-noite, pastor, chovendo. Eu andando com a minha esposa grávida para ganhar neném. O senhor passou de carro e perguntou: posso ajudar? Eu falei: pode. Ela entrou no carro. Nasceu essa moça aqui, pastor, que o senhor não conhece, que o senhor não conhecia. O senhor não conhecia. É essa moça que nasceu. Mas como é que você sabe que sou eu? Mas, rapaz, é difícil saber quem é você. Você só tem um braço com esse tamanho todo. Tá aqui, ó. Você... E ela achava que o senhor não existia. Tá aqui, o Abner aqui, o cara que te socorreu. Então, o amor, a gente não tem controle sobre ele. Não tem. Você pode fazer coisas boas e vai acontecer coisas ruins com você. Você não tem controle. Ontem eu Não fiz... é uma garantia. Não é Né? garantia. Ontem eu fiz uma visita, vou estar revelando aqui ao vivo. Ontem eu fiz uma visita na UTI, uma pessoa com suspeita de coronavírus. Mas que loucura, você vai levar isso para dentro de casa? Primeiro eu não contei para ninguém. Agora eu conto porque o resultado já saiu, foi negativo. Então são coisas que fogem ao seu controle, não está no julgamento. Não está na área do julgamento. Você fez, você é culpado, você é condenado. Ou você fez, você é declarado inocente. Quando eu levo isso para as questões religiosas, eu acuso Deus. Foi o que os discípulos fizeram ao ver o cego. Eu acuso Deus. Mas, Senhor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou louvando, eu só escuto música evangélica, eu estou dando dízimo na igreja. Por que isso aconteceu comigo? É a grande questão da nossa vida. Geramos decepcionados. O pastor sabia que quase que 99% dos ateus, aqueles que dizem que não acreditam em Deus, na realidade eles não acreditam no Deus que nós estamos pregando. Ele não acredita nesse Deus que nós estamos pregando. Porque nós, não estou dizendo que estamos pregando o Deus errado, mas o que nós pregamos não atinge ele, não chega até ele. É uma realidade que supera o pensamento dele. Então ele não enxerga isso, porque nós trazemos todo o evangelho de Deus para a questão do juiz. Deus é o supremo juiz. O que você plantar, você vai colher. Aí fica muito difícil, porque eu sei que nem sempre eu planto coisas boas. Sei disso. Nem sempre eu planto coisas boas, porque o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. Mas o mal que está dentro de mim, isso eu faço. Esta ideia, pastor, ela nasceu de Epicuro, um filósofo helenista, grego.
300, 400 anos de Jesus nascer, que gerou outros. Você vai ver outros filósofos dizendo isso. É difícil até dizer de quem que é realmente essa frase, mas eu tenho para mim que foi de Epicuro. Epicuro disse assim: se Deus é bom, ele não é onipotente. Porque Deus, como bom, ele vê a maldade, mas não tem potências para resolvê-la. Agora, se Deus é onipotente, ele não é um Deus bom, porque ele não acaba com a maldade. E Epicuro trouxe um problemão para nós, porque nós fazemos isso. Nós julgamos o poder de Deus para a bondade. E deixamos de perceber que, aliás, Jesus vai responder essa pergunta, né? essa interpelação de Epicuro, Jesus vai responder. Para acabar com a maldade, tem que acabar com o ser humano. E Deus resolveu regenerar o ser humano, ao invés de acabar com a maldade. Então, por que que tem muita maldade no mundo? É porque a bondade está acabando. Não existe, ninguém estuda a escuridão, estuda-se a luz. E a escuridão aumenta porque a luz está apagando. Não é verdade? É assim? Claro. É a luz que apaga, não é a escuridão que aumenta. A luz que apaga. Então a maldade está crescida e está aumentando porque a bondade está diminuindo. Exatamente. Agora, onde nós estamos plantando bondade? Então, se a bondade apaga, ela diminui, a maldade vai crescer. Parece que está cada dia mais difícil amar. Porque o amor é o único sentimento, na realidade, que não oferece retribuição. A realidade, nós colocamos essa retribuição. Amar para ser amado. Jesus vai dizer para Nicodemos: o vento sopra onde quer. O amor não é privilégio nosso evangélico. O amor não é privilégio nosso cristão. Deus sopra o amor aonde Ele quer. E a gente vê o amor fora da igreja. Às vezes mais fora do que dentro. Às vezes mais fora. Eu não queria falar essa frase, eu deixei para você. Não, mas sabe o que acontece, pastor? Nós precisamos, por exemplo, o senhor citou uma frase aí de um filósofo, nós precisamos entender, tem poucas pessoas que têm esse conhecimento, de que os discípulos usaram muitas frases de filósofos. Paulo. Principalmente Paulo, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande filósofo e um grande instrutor, entendeu? Do saber, e ele usou a educação que ele tinha. A teologia de Paulo era aristotélica. Exatamente. Aristotélica. Então, todo este trabalho na nossa vida, no nosso dia a dia, ele interfere ou ele é a solução para os nossos problemas. Uhum. Nós precisamos enxergá-los desta maneira. Por exemplo, o grande problema da igreja hoje, espalhada sobre a face da terra, essa igreja visível, né, que todo mundo vê aí, espalhada sobre a face da terra, é viver Cristo fora da religião. É o grande problema, o grande desafio. Porque a igreja não é um ambiente de solução de problema. Ela é um ambiente de solução de milagre. Eu vejo não de solução de problema. Eu vejo a igreja hoje, na realidade, como uma grande anunciadora, porque se a igreja ela for reunir simplesmente para pedir... Agora, a grande vantagem, pastor, a grande vantagem das nossas igrejas, que nós não estamos diminuindo as nossas igrejas. A grande vantagem das nossas igrejas é que os problemas das pessoas são diversos. Então, tem pessoas que sim, elas encontram solução na igreja. Elas encontram Deus na igreja, elas encontram Jesus Cristo na igreja. Elas aprendem, porque nós aprendemos a reter o que é bom. Então, eu gosto de todos os pregadores, eu ouço todos os pastores. Eu, no momento tranquilo em casa, eu vou escutar você, pastor, que fez uma live. Eu vou escutá-lo, eu vou ouvir o que você está pregando, porque eu tenho certeza em Deus que ali tem algo para mim. É o que Paulo vai dizer em Efésios: a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus
se manifesta através da igreja. Então tem coisas de Deus que passa por mim e não vai passar por você, pastor. Mas tem coisas de Deus que vai passar por você e não vai passar por mim. Tem coisas de Deus que vai passar por uma criança, pelo ímpio. Dada a estrutura de cada um. Dada a estrutura de cada um. Uma vez eu conversando com um bêbado, ele disse assim para mim, já bêbado, todo sujo. Ele falou assim, eu não presto para nada. Eu falei, presta. Você presta. Você é um excelente mau exemplo. Percebeu? Você presta. Você é um excelente mau exemplo, que eu não devo seguir. Mas eu tive uma outra conversa com ele, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui de que de tudo você extrai algo de bom. Por isso que tem que provar de tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom. E a igreja faz isso, pastor. Porque eu vou à igreja, eu compartilho com os irmãos, eu converso com os irmãos, eu vejo um irmão tristinho, vou lá conversar com ele. Ou eu estou triste, cabisbaixo, vem um conversar comigo, o que está acontecendo com você? Você está triste, eu estou vendo que você está triste. Isso tudo é no seio da igreja. O pastor fala uma mensagem, fala uma palavra que é boa para mim, mas temos muito mais por fazer, porque a igreja como solução de problemas em todos os níveis sociais. E apenas um esclarecimento, porque depois eu posso ser pego por essa palavra, o provar de tudo, reter o que é bom, Paulo não está falando ali de provar, experimentar. Provar é fazer a prova de. E ver, faz a prova disso, vê se é bom para você. Analisa isso, né? E vê se é bom. Não é bom, mas tem alguma coisa boa aí. Então retém aquilo que é bom. Com certeza tem. Como a gente espera que tenha alguma coisa boa nessa nossa prosa para você que está nos ouvindo e que está nos vendo. Pois é. Que você retém o que é bom e tira fora o que a gente falar aqui que não serve, né? Okay. Mas é isso. Então, qual que é esse segredo na nossa vida? É o descanso. Aquilo que não tem solução, aquilo que não depende de você. E outra coisa, se abra. Tem coisas que você ainda não viu, tem coisas que você ainda não participou, tem pessoas que você ainda não conhece. Então se abra, relacione com Deus, conversa com Deus e deixa Deus ajudar você. E aí eu quero deixar uma palavra aqui do grande filósofo Paulo. Vão me bater. Não tem problema não. É filósofo mesmo. Ué. E ele, em algum momento, ele introspectou, e eu vejo esta passagem em Corinto, ele introspectando a própria vida dele em 1 Coríntios capítulo 13. Porque ele está no meio de uma igreja, pastor, que ela tem a capacidade de viver a religiosidade, mas não tem a capacidade de viver a essência. Está entendendo? Uhum. Quem é a essência? Cristo. Mas eles estão mais preocupados na religiosidade, como colocar a mesa, como comer, como beber, como dormir, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, entendeu? E eles trazem... Pode falar. E olha que isso era um contato de Paulo por carta. Pois é. Paulo não estava lá vendo, não. Pois é. Um contato por carta. Mas ele introspectou de tal forma aquilo que ele começa a filosofar. Ele começa a falar com a igreja, introspectar nele aquela situação que a igreja estava vivendo, de perder tempo com tanto problema, criar tanto problema e perder tempo com ele, que ele começa a falar assim, olha, eu quero falar com vocês um negócio. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor... Paulo está usando a hipérbole, ainda que eu coma todos os hambúrgueres do mundo, que eu consiga comer todos os hambúrgueres do mundo, e não tiver amor... E aproveitando o gancho aí, se eu não for capaz de tirar um para matar a fome de alguém, por amor, não porque ele vai me retribuir, eu vou ganhar alguma coisa. Não, por amor, não vale nada. Ainda que eu dê aos pobres todo o que eu possuo. Não, vou ajudar o mendigo aqui hoje, né?
vou dar essa pratinha aqui e tal, é tudo que eu tenho dentro do carro, e entrego o meu corpo para ser queimado, até como exemplo, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E aí ele vem com a grande sacada que eu acho maravilhosa. E eu espero ter a oportunidade de perguntar a Paulo como que ele estava quando ele escreveu isso. Como que ele estava realmente? Ele fala assim, o amor é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão cheias de rancor. Houve uma ruptura agora no governo e as pessoas estão cheias de rancor. E na maioria das vezes, pessoas que nem e na maioria das vezes, pessoas que nem conhecem intimamente o relacionamento daquelas duas pessoas e estão cheias de rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca parece, mas as profecias desaparecem. As línguas cessarão. Seu conhecimento, ele vai passar. Pois em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É aquilo que o Senhor falou. Quando eu era menino, eu falava coisas de menino, fazia coisas de menino, relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu deixo para trás, eu abro mão. E aí, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos a face. Agora conhecemos em parte. Mas então conhecereis plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. E aí ele fala, assim permanece. Agora, essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas qual a maior delas? Para ele, o amor. Olha o que eu aprendi há uns 3 anos atrás. Eu parei no semáforo e chegou um rapaz pedindo dinheiro. A sua aparência dele era assim de um drogado. Certo. Eu tirei R$1, dei a ele esse R$1 e falei com ele assim, olha, não compra droga não, compra comida. É para você comer, olha como que você gasta esse dinheiro. E depois que eu falei isso para ele, eu pensei comigo, eu não tenho que dizer a ele o que fazer com o dinheiro. Eu estou querendo controlar ele. Eu não tenho que controlar ele, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que ajudá-lo. Ele precisa saber o que fazer com o dinheiro. É parte dele, não minha. Se eu der o dinheiro e dizer para ele o que ele tem que fazer com o dinheiro, eu estou querendo controlar ele. Estou querendo passar por cima dele. O que eu quero fazer, dando a ele o dinheiro, eu tenho que fazer sem o dinheiro. Eu tenho que ajudá-lo sem o dinheiro. Mas a partir do momento que o dinheiro saiu da minha mão e foi para a mão dele, a decisão é dele. É ele que decide. Claro. Então, a partir do momento que eu aprendi isso, eu passei a doar mais. A ajudar mais as pessoas. E não querer controlá-las. Você está pedindo dinheiro. É dinheiro que você precisa, toma. Agora, o que fazer com aquele dinheiro é o relacionamento entre ele e Deus. Ele e a pessoa dele. Ele e aquilo que ele precisa fazer. A minha parte é ajudá-lo. E se eu quero fazer mais, se quero aconselhá-lo mais, ou quero dizer o que ele não deve fazer, é sem o dinheiro. Aí a minha obrigação é voltar lá, bater aquele papinho com ele e tentar resgatá-lo. Sem o envolvimento financeiro. Mas a partir do momento que houve envolvimento financeiro, esse sentimento de amor, de que quer contribuir, a gente contribui e espera que ele vá usar aquilo em seu benefício próprio. Claro.
Pastor Abner, considerações finais, nós chegamos no final do nosso programa desta manhã. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. A todos os nossos telespectadores ali do Facebook, um grande abraço. Que Deus possa continuar abençoando seu coração. Temos muitas pessoas, Vera Lúcia, Elisete, Aparecida, Abner Sampaio, nós temos aqui o Christian, né? Aqui os que eu posso ver, mas tem muitos outros que eu não posso ver, não são contatos meus, e estão ligados conosco, né? Um grande abraço para você. Tá? Pastor Abner, considerações? Olha, quem me conhece sabe que tudo que eu falo é programado. Mas hoje fugiu a programação. Não é? Os meus sermões, tudo que eu faço é escrito, eu escrevo antes, eu medito antes, eu vou deixando até o último momento aquilo que Deus tem falado comigo, jogo tudo isso num papel, mas hoje fugiu um pouco o controle daquilo que a gente diz. E o que eu disse aqui para você é realmente o que está no meu coração, porque mesmo fugindo do controle do que está escrito, é o meu sentimento, é aquilo que acontece comigo, e a forma como eu resolvo os meus problemas, né? Eu também tenho problemas, e os que eu não consigo resolver, eu deixo para a medicina, eu deixo para as pessoas que podem me ajudar, e espero que você faça o mesmo, né? Nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos pastores, nós temos diáconos nas nossas igrejas, nós temos irmãos simples que pode ser solução para a sua vida, e eu espero que todos esses indicadores que eu dei, essas pessoas também possam ser a solução para as outras pessoas. Ajudar. Né? Confie em Deus, confie em nós, confie nas pessoas e peça ajuda. Peça ajuda, não tente culpar, julgar culpa, culpar Deus, culpar as pessoas. Então pode nos procurar, pode procurar a igreja, procura a sua igreja, o seu padre, a pessoa que está do seu lado, aqui, o seu líder religioso, aquele que é de bem, que usa a Bíblia, que confia em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como exemplo de vida a ser seguido. Confia a esta pessoa que ela vai te ajudar realmente. E eu agradeço a você que está nos vendo, a você que está nos ouvindo, os amigos, parentes que estão aí junto conosco. Eu agradeço a você por dar esse tempo a nós, né? E que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe, esteja sobre você, sobre a sua vida, e você se abra realmente para que Deus trabalhe e deixe Ele modificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Compartilhe a Rádio Talmidim, radiotalmidim.com. Nós estamos no Play Store. Você pode baixar o aplicativo para o seu celular, tá? Você pode ouvir pelo site www.radiotalmidim.com e compartilhe. Essa emissora de rádio, ela é para abençoar as vidas. E você pode contribuir de muitas formas. E uma delas é estar compartilhando esta ideia aí. Fique com o louvor. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um excelente dia na preciosa presença de Jesus. Um forte abraço. Amém. Presença de Jesus. Um forte abraço. São estes problemas que na vida então querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Um poeta, né? Atravessando um grande problema, a esposa, ruim no hospital. Sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada. Pode? O Consolador habita em mim. Cristo